Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido pela TV Câmara e pela Rádio Câmara Bauru. Nosso convidado hoje aqui nos estúdios da emissora é o vereador Dr. José Roberto Segala, do DEM, recém-empossado como um ocupante de uma das cadeiras do plenário da Casa na última segunda-feira. Vereador, primeiramente, seja novamente bem-vindo ao Legislativo Bauruense. Muito obrigado. E eu agradeço a presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa volta ao Legislativo de Bauru. O senhor disse na segunda-feira, em uma entrevista coletiva, que se mostrou surpreso, né? Sim. Que sentiu surpresa ao ser notificado, convocado pela mesa diretora. Foi essa mesma sensação? Exatamente esta sensação. E isso decorre do fato de que, logo após a eleição, veiculou-se que havia uma irregularidade em relação a 3 vereadores que haviam sido empossados porque foram os mais votados, não é? E que isto estava sendo submetido à Justiça Eleitoral. A partir daí começa um processo dentro da Justiça Eleitoral. E esse processo é escalonado. Ele é resolvido aqui em primeira instância, não é? O juiz eleitoral local decide, dependendo do resultado não agradar ao promotor eleitoral ou aos vereadores envolvidos. Eles recorrem, isso vai para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. O tribunal, por sua vez, decide. Se isso também não agradar a alguém, ao Ministério Público ou às partes envolvidas, vão recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, a gente sabe que isto é um processo demorado. E sabe mais ainda, a Justiça Eleitoral brasileira, ela é realmente lenta. Muitas e muitas vezes, não são poucas, quando a Justiça Eleitoral finalmente decide um assunto, às vezes é tarde demais. Às vezes a Justiça leva o mandato inteiro para cassar o mandato de alguém. E aí não sobra espaço de tempo para o suplente assumir. Nós já estamos chegando no último quartil aqui, não é, do período, né? Nós já estamos no último ano do mandato e praticamente no último semestre. Então eu acreditava que isto não chegaria ao final antes do fim do ano, né? Por isso, quando veio a notícia de que a liminar que eles possuíam e que os mantinham no cargo não havia sido acolhida, não é? Por intempestividade, e que nós iríamos retornar, evidentemente que eu me surpreendi com isso. Continuar da vida pública depois de dezembro de 2016 ainda faz parte dos seus planos? Se você me perguntasse isso quarta-feira da semana passada, a resposta taxativa era não, tá certo? Eu achava que já tinha feito a minha parte aqui e que naturalmente teria que deixar espaço para outros, não é? Até porque estou numa fase da minha vida em que eu preciso começar a diminuir um pouco as minhas atividades, né? Eu já não tenho mais 40 ou 50 anos de idade, toda disposição para isso. Só que acontece, Lidiane, que com o retorno à casa, é como se você ligasse uma bateria que já está cansada e ela adquirisse carga nova, né? Então, de repente, você se anima, de repente você passa a ter uma oportunidade de fazer alguma coisa ou de tentar fazer alguma coisa. Além do que, você passa a representar a esperança de um número razoável de pessoas, não é? Que ou confiaram o seu voto a você, ou então acreditam que você seja uma pessoa capaz, ainda que não tenham votado, mas reconhecem em você uma pessoa capaz de fazer alguma coisa pelo bem comum. Então, essas pessoas têm uma expectativa e cobram isso da gente. Então, de repente, não é, ainda é cedo para dizer sim à sua pergunta, mas a probabilidade agora já começa a aumentar. Na medida em que o meu entusiasmo aqui se mantiver, não é, em crescimento, eu conseguir um espaço de realizações, não é? E aí, então, o que eu posso fazer? Posso sacrificar outras coisas da minha vida para poder deixar um tempo para me dedicar a esse trabalho político, né? É isso que eu ainda vou analisar. Então, agora existe essa probabilidade, sim.
O senhor que tem uma reconhecida trajetória no segmento jurídico, como o senhor analisa esse cenário que se instalou com a saída dos vereadores? Sobre ser legal ou ilegal? Muito se comentou sobre ser justo ou não, não é? Então, é interessante, porque são coincidências, não é, que acontecem no mesmo instante e que provocam uma certa perplexidade, não é? No cenário nacional, este problema também está ocorrendo, tá certo? E eu ouço com muita frequência as pessoas, não só os petistas, mas as pessoas que simpatizam por qualquer razão com a presidente Dilma, né, mencionando com insistência que a Dilma é honesta, que a Dilma nunca pegou dinheiro, né, como se isto fosse a acusação. Não. A acusação que ela sofreu é de ter cometido improbidade administrativa. Algumas improbidades administrativas são crimes. E para cometer um crime não é preciso ser desonesto. É isso que as pessoas precisam entender. Uma pessoa pode ser um poço de honestidade e cometer um crime na definição, por exemplo, da questão administrativa. O artigo, eu dei aula recentemente, semana passada na faculdade, sobre o artigo 315 do Código Penal, que diz que toda vez que aquele que administra verbas utilizar a verba que tem uma rubrica, que tem um destino, para custear coisas que são de outra rubrica ou de outro destino, ele comete crime. Então, se um prefeito municipal, por exemplo, pega uma verba que estava destinada a obras e que estava sobrando, porque na hora de fazer o orçamento se colocou uma previsão que acabou não se concretizando. Está sobrando verba aqui. E está faltando verba, por exemplo, para uma atividade tipo merenda escolar. Não temos mais verba para comprar merenda escolar do final do ano, não é? Então, se ele pegar esta verba aqui e utilizar a verba da obra, utilizar na merenda escolar, sem pedir autorização para a Câmara dos Vereadores, ele comete crime. Aí você fala, mas ele não pegou para ele, não foi para o bolso dele, foi para alimentar as criancinhas. A gente pode concordar, pode achar que foi a melhor coisa do mundo, só que, pela lei penal, isto é crime. Não é preciso ser desonesto para praticar um crime. Vindo para o cenário local, os 3 vereadores são irrepreensíveis, são pessoas admiráveis, pessoas que mereceram a votação que tiveram, mas existe uma lei eleitoral que todos têm que seguir. Pouco importa se essa lei eleitoral a gente gosta ou não gosta, se a gente acha que ela é boa ou exagerada. As leis não dependem da nossa aceitação. As leis foram feitas para serem cumpridas. Toda vez que a gente discorda de uma lei, toda vez que a gente acha que uma lei é injusta, que acha que essa lei não deveria ser aplicada, o esforço que a gente deve fazer é para mudar a lei, para revogá-la ou para alterá-la. Mas enquanto isto não ocorre, é obrigatório da parte de todos nós, cidadãos, obedecer à lei. Então, a lei eleitoral, ela restringe muito determinadas atividades. Isso pode e isto não pode. Aquilo que não pode, pode resultar em multa ou, dependendo do que pode resultar em cassação ou não diplomação. A não diplomação ocorre se isto for descoberto a tempo, antes da pessoa ser diplomada. Se isto não for descoberto a tempo, vier a ser descoberto mais tarde, ou vier a ser decidido mais tarde, a pessoa já foi diplomada, a consequência é a cassação. Então, no caso destes vereadores, ficou estabelecido que determinadas ligações com as igrejas não podem ser feitas. Não existe nenhum impedimento a que uma religião, não é, recomende uma candidatura. Não tem problema esse tipo de coisa. Mas o empenho em fazer isso, a forma de divulgar isto, não é? Por exemplo, você não pode distribuir santinhos, por exemplo, dentro da igreja.
Você não tem nenhum impedimento em parar na porta da igreja e entregar um santinho para qualquer pessoa que saia da igreja. Mas você não pode adentrar a igreja e entregar um santinho. Eu não estou dizendo que foi isso que foi feito, eu estou dizendo apenas como exemplo, né, de uma coisa que... Mas que diferença faz eu estar do lado de fora ou estar do lado de dentro se eu vou entregar o santinho do mesmo jeito? Não adianta você questionar isso para ninguém. Se a lei diz que não pode, o que você tem que fazer é obedecer. Não cabe a mim dizer se o que eles fizeram pode ou não pode. Cabe à justiça. E até o presente momento, até esse instante que nós estamos conversando, a justiça está dizendo que o que eles fizeram não pode. E se o que eles fizeram não podia, o resultado disso, já que eles estão diplomados, é serem cassados. Então não é uma questão de justo ou de injusto, é uma questão de é legal ou é ilegal. Até o presente momento, quem decide o que é legal e o que é ilegal é a justiça. E a justiça, até esse momento, está decidindo que é ilegal. Vereador, o senhor teve sempre um caráter muito fiscalizador aqui na sua atuação no Legislativo, e eu queria aproveitar para falar sobre o aterro sanitário, porque nesse fim de semana a CETESB está lacrando em caráter definitivo o nosso aterro. Há quase um mês a Prefeitura de Bauru vem sendo multada em R$3.000 por dia por ainda estar utilizando o espaço depois de inúmeras notificações pela Companhia Ambiental do Estado. Essa multa já chega próxima a R$100.000. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa situação. Pois não, e faço isso com muito prazer. Qualquer pessoa da nossa população que tiver memória boa vai se recordar, e se não se recordar é simples, é ir ao arquivo do jornal ou consultar, não é? Hoje pela internet você consegue ter acesso a todas essas informações, vai verificar que no início do mandato anterior, não é? No início do governo do Rodrigo Agostinho, hoje ele está completando 8 anos, mas quando começou lá atrás e que eu havia sido eleito junto com Jurandir Bueno e outras pessoas naquela ocasião, uma das nossas primeiras atividades, logo depois de empossados, foi visitar o aterro sanitário, para conhecer in loco, porque já era um problema lá naquela ocasião, 8 anos atrás. Estivemos lá, tem fotografias, não é? Mostrando isso. Por sinal, até por coincidência, se eu não estiver enganado, foi o vereador Fernando Mantovani quem mandou fazer, na ocasião, uns bonés escrito fiscalização. E nós estávamos com o boné, porque havíamos tido uma conversa em que tínhamos decidido que iríamos fazer uma fiscalização rigorosa de toda a administração, porque esse é um dever, é uma obrigação do vereador. Bom, de lá para cá, por várias vezes ocupei a tribuna, e isso também é fácil de confirmar, eu e o vereador Marcelo Borges, que fazíamos o papel da oposição mais aguerrida naquela ocasião, mostrando ao prefeito que tinha que ser tomada uma iniciativa para resolver o problema do lixo. E resolver o problema do lixo não é enterrar o lixo. Enterrar o lixo é adiar o problema, é deixar o problema para o futuro. Esse lixo vai levar, às vezes, mais de um século para se decompor. E você viu recentemente reportagem de jornal em que eles, abrindo vala numa rua, descobriram que um bairro havia sido feito sobre um lixão. Isso é um risco muito grande, porque o lixo continua lá. É coisa que foi colocada há 30, 40, 50, 60 anos e ainda está lá. Então, o lixo não deve ser enterrado. Hoje existem soluções modernas. O que eu fiz? Fui atrás dessas soluções, aproveitei que a Unesp estava pesquisando o assunto, fizemos seminário, trouxemos autoridades, promovi audiências públicas aqui, foi tentado um consórcio intermunicipal, porque a proposta era criar uma usina de queima do lixo. Essa usina, hoje, existem usinas modernas, que não poluem absolutamente nada, não sai fumaça para a atmosfera, não tem cheiro. A usina é totalmente inócua nesse sentido. E o lixo queimado desaparece, mas gera energia. Essa energia pode ser utilizada, pode ser vendida. Então você tira dinheiro do lixo. É a solução mais correta.
E nós trouxemos especialistas aqui em audiência pública, tentamos montar esse consórcio, porque você precisa de um volume para manter a usina em funcionamento. Os fornos, para poder gerar a queima do lixo, precisam de ser alimentados pelo lixo. Você tem que ter lixo, então, como matéria-prima para o funcionamento. E para isso precisava do lixo de toda a região. Na ocasião, nós conseguimos adesão de prefeitos até de Lins, por exemplo, prefeitos de cidades distantes, mais de 100 quilômetros de Bauru, e não conseguíamos a adesão do prefeito de Bauru. Foi o último que assinou, depois de inúmeros esforços que a gente fez para mostrar para ele que valia a pena. Só que também assinou e não moveu uma palha no sentido de tentar viabilizar isso, no sentido de ir atrás, de fazer um estudo de viabilidade econômica por conta da prefeitura, não é? E eu deixei de ser vereador, o assunto deixou de ser tocado, a coisa prosseguiu, e o que nós previmos lá atrás está ocorrendo. Ou seja, se não tomávamos nenhuma providência, era inevitável. Se você perguntar a uma criança de qualquer creche de Bauru, uma criança de 6 anos de idade, né, qual era o destino do lixo de Bauru, a criança iria dizer para você Piratininga. Por quê? Porque instalaram um lixão em Piratininga, um aterro sanitário, melhor dizendo, licenciado, para pegar o lixo de quem, Lidiane? Piratininga gera lixo para um aterro sanitário daquele tamanho? Claro que não. Vai ser quem? Vai ser Cabralha Paulista? Vai ser Duartina? Óbvio que não. Quem montou essa usina aí, sem nenhuma sombra de dúvida, já estava mirando o lixo da cidade de Bauru. Eu não estou dizendo aqui que houve conivência nesse sentido, até porque não posso provar, não tenho elementos para afirmar isso. Mas a ausência de tomada de decisão, a ausência de providência, não fazer alguma coisa para resolver o problema, iria inevitavelmente redundar no que redundou. Ou seja, a necessidade de levar o lixo para Piratininga, que é o que está acontecendo no momento. O senhor falou de conivência. A Comissão de Fiscalização e Controle da Casa está pedindo toda a documentação relativa à contratação dessa empresa de Piratininga para verificar se não houve direcionamento no momento da escolha. O senhor pretende acompanhar essa análise? Sem qualquer sombra de dúvida, né? Eu até ouvi falar, né? Não sei realmente, porque tudo que eu sabia através da imprensa, né? Ouvi falar que se chegou a cogitar de uma SEI aqui na casa. Sim. Quando eu estava como vereador aqui, por várias vezes eu falei, o pessoal parece que tem uma certa urticária com a palavra SEI, né? Parece que é uma palavra maldita. SEI é nada mais, nada menos do que uma investigação oficial. A SEI não está aqui para acusar ninguém. A SEI pode, inclusive, defender uma pessoa, porque o resultado da SEI pode ser provar que essa pessoa estava absolutamente correta, agindo absolutamente de modo certo. Só que, em compensação, se ela também provar que isso não é verdade, que a pessoa não estava agindo corretamente, por óbvio, ela vai ter uma consequência nefasta para essa pessoa. Então não há nenhum problema em fazer uma SEI. A SEI é nada mais, nada menos do que um procedimento investigatório. Eu não sei, me parece que a SEI não foi instalada, acho que não conseguiu o número suficiente de votos, porque, como eu disse para você, as pessoas aqui, não sei por qual razão, temem a SEI. Talvez até porque temam que a consequência seja ruim, não é? Mas, enfim, não foi aprovada. Aí você me diz agora que há uma investigação em andamento. O problema dessas investigações é que elas podem muito menos do que a SEI. Numa investigação extraoficial, você solicita um documento e o documento pode vir ou não vir. Se você instala uma SEI e requisita um documento, o documento tem que vir. Se o documento não vir, quem não mandou o documento pode sofrer consequências, até mesmo por crime de responsabilidade por desobediência. Então, a diferença é que a SEI tem força, enquanto que uma outra investigação extraoficial, coisa desse tipo, vai conseguir apurar possivelmente o que querem que seja apurado. Aquilo que não deve ser mostrado, pode ser escondido, possivelmente não venha à luz.
Mas, se é isso que está aqui no momento, não tenha dúvida nenhuma de que eu vou me inteirar disso e vou participar. A fiscalização não é uma atividade privativa dos vereadores de oposição. Ela é uma obrigação, ela é um dever de todo vereador. Fiscalizar e apresentar projetos de lei é íncito, é próprio da atividade do vereador. O vereador tem que fazer isso, portanto. E o vereador deve fazer a fiscalização da forma mais isenta possível. A fiscalização não é feita para provar que está errado. A fiscalização é feita justamente para verificar se está correto. Se está correto, ótimo. A gente vai fazer elogios. Como vereador de oposição, nunca neguei um elogio ao Executivo, todas as vezes em que reconheci que o Executivo estava agindo corretamente. Mas também não deixo de criticar, não deixo de apontar, não deixo de reclamar providências toda vez que eu identificar que o Executivo não está agindo corretamente. Bom, a gente continua repercutindo esses assuntos ao longo da programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. E eu gostaria de agradecer a presença aqui no Fala Câmara Entrevista do vereador recém-possado aqui na Câmara de Bauru, Dr. José Roberto Segala, do DEM. Vereador, obrigado pela presença. Obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Só esclarecendo que o nosso tempo de permanência aqui na casa ainda não está definido, porque, ao que consta, existe a possibilidade de recurso e, de repente, pode ocorrer de mais uma vez aqueles vereadores que foram afastados voltar. Mas não tem a menor sombra de dúvida de que seja de um dia, seja de 2, seja de um mês ou seja de 6 meses, a cidade de Bauru vai poder contar com uma atuação absolutamente dedicada da minha parte na defesa dos interesses coletivos da cidade. E os nossos microfones estão abertos para divulgar essas demandas. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.